Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Pedras poderiam se tornar pães. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da revista de Jovem deste trimestre, em que estamos tratando especificamente sobre a temática das tentações. Desta vez, nós vamos tratar, neste domingo, sobre a primeira tentação com a qual o Senhor Jesus Cristo se deparou logo após ter sido batizado. Eu quero agradecer a você, professor, professora de jovens, que tem nos acompanhado, nos honrado aí, não apenas na leitura da lição, mas também ministrando as suas aulas. Agradeço também a sua presença, pastor, superintendente, ou mesmo qualquer um de vocês jovens, né, que estão aí trabalhando para Jesus e querem aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. É uma honra estar com vocês neste momento. A lição de número 9 vai tratar sobre a temática pedras poderiam se tornar pães. Nesta lição vamos tratar, como falei, sobre a primeira tentação de Jesus. Vamos começar então lendo o texto da lição, que é o texto retirado, extraído da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 4, versos 1 a 4 e Deuteronômio 8, versos 1 a 3 e também os versos 10 e 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou passar fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Quando nós começamos então a analisar o Evangelho de Mateus, começamos pela genealogia e vamos adentrar então em um momento muito especial da vida de Jesus, que é justamente o seu batismo. Jesus, ele se posiciona ali diante de João Batista, fala com ele para ser batizado. João tem um pouco de receio de batizar Jesus, mas Jesus deixa claro para ele: é preciso que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça. E quando, no momento do batismo, ali o próprio Deus aparece, né? Uma pomba representando ali a pessoa do Espírito Santo, que era a pessoa do Espírito Santo ali. Ela vem por cima de Jesus, como narra o evangelista, e também é ouvida uma voz dos céus que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em uma versão mais moderna, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Só que, justamente passado esse momento, já vem o momento da tentação. Observe que na vida de Jesus, um momento de grande espiritualidade, ele é seguido logo depois de um momento de uma tentação. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali o texto diz o quê?
Para ser tentado pelo diabo. Observe que o Espírito de Deus orientou Jesus a se dirigir ali ao deserto para ser o quê? Qual era a finalidade de estar ali? Ele ter um contato com o que era a tentação. E Satanás, ele se apresenta diante do Senhor quando? No momento de fragilidade de Jesus. Observe que Satanás ele não se aproxima, pelo que diz Mateus, de imediato de Jesus, logo após o seu batismo. Satanás, o que parece, ele espera 40 dias Jesus jejuando. Quando Jesus tem fome, é que Satanás se aproxima e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Vamos observar como que Satanás ele vai lidar com Jesus. Quem é que vai falar sobre a identidade do Senhor Jesus? Nós vemos no capítulo anterior, capítulo 3 de Mateus, Jesus ouvindo de Deus, não é? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus diz que Jesus é seu filho. E aí Satanás, logo no capítulo 4, ele questiona aquilo que Deus falou, se tu és o Filho de Deus, ou seja, aquilo que Deus colocou como uma afirmação, Satanás vem começando, trazendo como uma dúvida, ou seja, mais uma vez ao longo das Escrituras, Satanás vem colocar em xeque aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse que era algo certo, Satanás coloca em dúvida. É algo que vai naturalmente representar muito essa questão da tentação, porque não raro Deus fala algo a nosso respeito e Satanás a seguir vai lá e coloca em xeque aquilo que Deus falou. Mas Satanás não coloca em xeque aquilo que Deus falou, Deus não vai falar com ele, Deus vai falar com você, comigo. Por quê? É a prova com a qual nós muitas vezes somos tentados, não é? Dar, em primeiro lugar, crédito àquilo que Deus falou, porque isso é o mais importante. Se Deus disse algo a nosso respeito, é isso que fica valendo. Satanás ele vai tentar, como tentou fazer com Jesus, ele vai tentar nos fazer mudar a nossa forma de pensar, vai tentar colocar em xeque aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que Deus falou a nosso respeito, e ele vai tentar mover o nosso pensamento, a nossa mente, para que nós venhamos a não acreditar naquilo que Deus falou. Ou seja, Jesus estava no deserto ali, aparentemente sozinho. Somente ele e Satanás são descritos como estando ali no deserto, numa tentação direta. E Satanás começa colocando em xeque aquilo que Deus falou acerca de Jesus. E ele dá um prosseguimento dizendo que se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pão. Ou seja, Satanás ele coloca não apenas em xeque aquilo que Deus falou, mas ele traz à luz da situação uma necessidade que Jesus estava tendo. Quem tem fome quer comer. E uma pessoa que passou por 40 dias de jejum, ela tem muita fome. Mas num deserto não há lanchonetes para que uma pessoa venha se alimentar. Não há uma cantina, não há um restaurante, não é? Onde as pessoas tenham facilidade para comer. Então, quem está num deserto, ele acaba tendo à sua volta nada de recursos para que ele venha a se alimentar. É justamente numa hora dessas que Satanás vai aproveitar a situação para fazer com que Jesus se utilize do poder que ele tem como Filho de Deus para satisfazer uma necessidade pessoal. Essa talvez seja a grande tentação nesse aspecto, o grande ponto dessa tentação, na verdade, com a qual Jesus vai ser confrontado, não é? Como falei aqui, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, né? E ele, logo a partir do momento em que ele termina de jejuar, naturalmente vem a fome, e Satanás aproveita justamente aquele momento de fragilidade no corpo de Jesus para tentar motivar Jesus a praticar algo que seria bom para ele, mas usando a sua prerrogativa de Filho de Deus. Também a gente deve observar que havia no primeiro século pessoas que diziam que Jesus, na verdade, era um espírito ou algo que, na verdade, não tinha um corpo. Eles tentam negar a parte física de Jesus. Só que nós vemos aqui que Mateus deixa claro que Jesus era um homem, porque ele jejuou e teve fome. É algo que nós devemos também realçar ao longo da nossa aula. Como eu disse também, Satanás ele tenta fazer com que o homem ele duvide daquilo que Deus falou. O texto sagrado deixa claro que Satanás ele é homicida
desde o princípio. Satanás, ele faz com que as pessoas tentem praticar coisas ruins, e isso é uma coisa que deve nos chamar realmente a atenção. Portanto, fiquemos atentos, porque ele vai fazer com que aquilo que lhe é próprio, falar mentiras e colocar em xeque aquilo que Deus disse que é verdadeiro, ele vai tentar fazer que seja algo errado. E aí nós devemos levar em consideração o seguinte: se Deus falou e que cremos que ele é verdadeiro, como diz Romanos capítulo 3, verso 4, não colocaremos à prova as suas palavras. Fica valendo aquilo que Deus falou, porque Deus não abre a sua boca em vão. Quando Deus começa a falar, ele tem um objetivo específico. Quando Deus fala acerca das nossas vidas, ele tem um objetivo específico. E nós devemos levar isso muito a sério, porque Jesus levou isso a sério. Por que transformar pedras em pães? É o terceiro ponto aqui desse tópico 2 da nossa lição. Qual era o material que tinha em abundância ali no deserto? Pedras. Geralmente os lugares desertos, eles são desertos por talvez o clima ser inóspito, por ausência de chuvas, mas geralmente nesses ambientes tem pedras e areia. E qual era o elemento mais, talvez, básico ali naquele momento com o qual Jesus poderia se utilizar para transformar em pão? Uma pedra, ou pedras, na verdade. Essas pedras poderiam se transformar realmente em pães? Sim. Mas essa é a questão. Será que valeria a pena Jesus pecar contra Deus, utilizando a sua prerrogativa de filho de Deus para satisfazer uma necessidade pessoal, mas incitado por Satanás? Essa é a grande questão desta tentação, a possibilidade de você se aproveitar de uma prerrogativa que você tem em Deus para satisfazer uma necessidade pessoal, coisa que não teria, talvez aí não fosse necessário, tá ok? Como a lição diz, né, naquele ambiente não havia lanchonetes, restaurantes, não havia ninguém vendendo ali com uma barraquinha comida para as pessoas que passavam. Então, as pedras talvez realmente fossem o elemento mais rápido com o qual Jesus poderia se deparar e satisfazer a sua fome. Mas eis a questão: quando Satanás ele tenta Jesus, ele faz para tentar fazer com que Jesus desobedeça a Deus, Jesus peque contra Deus, e Jesus não ia fazer isso. Agora, como que Jesus vai agir num momento como esse de tentação? A quem ele vai recorrer para resistir a Satanás? Jesus vai se utilizar da Bíblia Sagrada. Jesus vai se utilizar do Antigo Testamento para responder a Satanás. E essa deve ser a base das nossas respostas diante das tentações. Nós devemos olhar para a Palavra de Deus e nos pautar nela para que não venhamos a pecar contra Deus. Satanás, então, ali ele confronta Jesus e Jesus vai se valer, como diz o texto, da palavra de Deus. Ele vai olhar para o livro do Deuteronômio. Qual é a perspectiva do livro de Deuteronômio? Deuteros, em grego, segundo, nomos é lei. Quando o povo de Deus estava saindo do deserto para entrar na terra prometida, Moisés traz novamente a leitura da lei para aquela nova geração que estaria entrando na terra prometida. O povo do deserto que desobedeceu a Deus já tinha morrido. A nova geração que talvez tenha entrado jovens no deserto ou crianças que não pecaram, eles estavam entrando na terra prometida, mas eles precisavam ser relembrados diante de Deus do que aconteceu no Êxodo. Eles precisavam ser relembrados, fazer uma revisão para a grande prova das suas vidas. Eles entrariam numa terra nova e eles precisavam se lembrar das palavras que Deus trouxe. E Deus, através de Moisés, ele vai recapitular os princípios pelos quais o povo deveria se pautar quando estivesse entrando na terra prometida. E aí entra a questão do povo no deserto, né? Quando ele coloca Satanás, tenta colocar em Jesus a dúvida sobre a natureza dele, de Jesus como Filho de Deus. E a seguir, ele tenta novamente Jesus para utilizar do seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal. Só que o livro de Deuteronômio, que é uma revisão da lei,
ele vai justamente fazer com que as pessoas que estavam entrando na Terra Prometida viessem a se lembrar daquilo que era o histórico do povo de Deus. E o que a Bíblia vai mostrar? Que o povo de Israel, ele sai da escravidão no Egito, eles têm vários momentos de rebeldia e Deus prova aquele povo. Deus chama a atenção daqueles homens e mulheres pela sua arrogância, pela sua rebeldia. Chega em um determinado local, não tem água, eles questionam, Deus está com a gente ou não? Onde é que está Deus quando a gente precisa da ajuda dele? E esses questionamentos foram sendo levantados, Deus foi provando o seu povo, foi chamando a atenção dele, mas houve um momento em que Deus providenciou pão e carne para o seu próprio povo. Imagine você providenciar uma quantidade diária de carne, que é proteína, e pão, que é carboidrato, não é? Talvez ali um tipo de comida necessária para sustentar aquele povo, e aquele povo simplesmente esqueceu-se de Deus. E a nova geração precisava ser lembrada. Por isso que Deus, ele vai chamar a atenção do seu povo, e ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus diz, ele te humilhou, te deixou passar fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando Deus, no Deuteronômio, ele chama a atenção do povo, Deus faz uma retrospectiva histórica sobre aquele povo de Israel saindo do Egito, sendo rebelde. Pela sua rebeldia, eles precisavam ser humilhados diante de Deus. Nada melhor do que você acabar com a soberba por meio da humilhação. Talvez para nós isso seja uma coisa muito dura, muito forte, mas é com a forma como Deus tratou com aqueles filhos de Abraão que estavam se rebelando contra Deus. Eles não tinham, chegou um ponto ali, encaminhado no deserto, que eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, e o que eles comeram foi porque Deus ordenou que eles tivessem provisão. Por isso que Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, ou seja, daquilo que Deus falar, isso sim o homem viverá. Aquela geração viveu no deserto e conseguiu sobreviver no deserto porque Deus tinha uma promessa. Deus tinha dito que eles iam passar por aquela situação, iriam sair vivos, eles iam chegar na terra prometida. Naturalmente, a primeira geração se rebelou contra Deus e pagou o preço por isso, mas a nova geração estava tendo a oportunidade de poder ter ali essa questão dessa lembrança que era necessária para o povo de Deus. Eles deveriam se lembrar de que eles estavam entrando no deserto e que eles deveriam naturalmente ali lembrar-se de que Deus é que estava sustentando a cada um deles. Se eles tivessem se lembrado disso, eles naturalmente teriam uma vida melhor quando entrassem na terra prometida. Daí essa colocação que Jesus faz. Naturalmente, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, isso o homem vai viver. O que Deus ali, através de Jesus, estava dizendo? Que por mais que nós nos esforcemos para fazer qualquer coisa, nós estamos vivos porque Deus ordenou que nós estivéssemos vivos. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer muitas coisas, mas é a vontade de Deus que vai nos sustentar. É a provisão de Deus. Aquilo que Deus falou acerca de nós é que vai fazer com que nós estejamos vivos. Jesus não precisou ceder àquela tentação. Jesus permaneceu fiel, Jesus permaneceu firme. E acima de tudo, uma outra dica que vale a pena no estudo das tentações. Jesus olhou para trás, Jesus fez uma perspectiva histórica e viu que o que aconteceu séculos antes, daquela tentação estar ali acontecendo com ele, o povo já tinha sido tentado no deserto. E Deus mostra, olhando para a história, como nós podemos vencer a tentação. Jesus venceu a tentação porque ele se utilizou da palavra de Deus e se utilizou da forma correta. Nós podemos fazer a mesma coisa. O povo de Deus, ele passou por uma prova e precisou ser humilhado por Deus para que eles pudessem entender a grandiosidade de Deus e a pequenez com a qual a sua arrogância fazia com que eles estivessem cada vez menores. Então, foi necessário isso? Foi. Nós então devemos tomar cuidado com esse aspecto. Sejamos humildes, vamos nos lembrar então também de estar diante de Deus, sempre dependendo de Deus. Não vamos nos utilizar de prerrogativas que Deus nos deu para satisfazer
necessidades pessoais ou dar ouvidos à voz de Satanás. Jesus tinha poder de transformar pedras em pães? Com certeza tinha. Entretanto, quando nós nos utilizamos de prerrogativas divinas para satisfazer necessidades pessoais, nós estamos nos desviando daquilo que Deus reservou para cada um de nós, estamos dando ouvidos àquilo que Satanás está mandando, entre aspas, as pessoas fazerem. Jesus não cedeu à tentação, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme e a vida de Jesus e essa tentação serve de exemplo para cada um de nós. Naturalmente, todos nós temos necessidades que precisam ser satisfeitas, necessidades afetivas, necessidades espirituais, eventualmente necessidades financeiras. Entretanto, nós não precisamos tentar a Deus, fazendo com que prerrogativas que Deus nos deu para usar na sua obra sejam utilizadas para finalidades pessoais. Que Deus nos guarde desse tipo de situação e que nós venhamos a aprender com Jesus. Jesus resistiu à tentação, ele de forma alguma cedeu a Satanás, de forma alguma ele fez com que Satanás pudesse ter vitória na sua vida, fazendo com que aquilo que Deus tinha para ele fosse utilizado de uma forma errada. Que Deus nos guarde de ser pessoas que, tentadas por Satanás, venhamos a usar prerrogativas divinas para satisfazer necessidades pessoais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, que permita que você dê uma boa aula, uma excelente aula, que muitas vidas sejam abençoadas através do seu ministério de ensino. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br